Vamos dar início agora à apresentação do trabalho de análises clínicas e toxicológicas, da disciplina de Introdução à Profissão Farmacêutica, do docente Fernando Boldrini, e os integrantes do grupo são Camille Silva, Gabriel Ferreira, Isabela Monteiro, Bigaran, Joyce Mello e Letícia Barbosa. Começando. O que são análises clínicas? As análises clínicas são um conjunto de exames com a finalidade de verificar o estado de saúde de um paciente ou investigar doenças, como os chamados exames de rotina, check-ups, dentre outros. A análise é feita através de um estudo de material biológico colhido do paciente, como, por exemplo, sangue, urina, saliva, fezes, esperma, fragmento de tecido, líquido sinovial, pleural, líquido cefalorraquidiano, pus, dentre outros. A coleta pode ser feita do próprio laboratório onde são feitas as análises ou em um local como hospital, clínica, postos de coleta ou até mesmo no domicílio e local de trabalho do paciente. Os laboratórios de análises clínicas estudam cada uma dessas amostras em setores específicos, conforme o composto bioquímico ou suspeita clínica que se pretende investigar. Alguns exemplos desses setores são hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia. Vai para o próximo, por favor. Como funciona o laboratório de análises clínicas? Com a função de apontar o resultado de um exame de sangue, urina e fezes, dentre outros, um laboratório de análises clínicas funciona a partir do trabalho do bioquímico, médico ou farmacêutico, que se utiliza de equipamentos e substâncias para efetuar a análise. Em seguida, o laboratório é responsável por entregar os resultados dos exames, como hemograma, diabetes, ureia e colesterol, ao solicitante dos serviços. Para que o laboratório de análises clínicas tenha um funcionamento adequado, portanto, é preciso estar atento ao controle de estoque de produtos e substâncias e ter o controle total sobre o número de exames e análises. Dessa forma, é essencial ter um sistema de gestão organizada e equilibrada, a fim de evitar problemas como falha de resultados de exames, atraso na entrega de resultados e outros transtornos que podem afetar e causar prejuízos ao seu negócio. Quais são as etapas do exame? No laboratório ou em outra unidade de coleta, o paciente terá as amostras biológicas recolhidas por um profissional habilitado que vai manipular e armazená-las adequadamente. Em seguida, as amostras serão encaminhadas para um setor relacionado no laboratório, conforme sinalizamos anteriormente, onde serão analisadas para, ao final, ser emitido um laudo diagnóstico. Hoje, com os avanços da tecnologia, essas análises são feitas com o auxílio de aparelhos autorizados que garantem resultados mais precisos. O uso delas evita um erro comum, como o uso de unidades erradas, erro de digitação, dentre outros. Por isso, na hora de escolher um laboratório para realizar seus exames, fique atento se este utiliza aparelhos tecnológicos modernos. Tipos de exame, por setores. No setor de bioquímica, os exames realizados dizem respeito à investigação do funcionamento dos processos metabólicos do organismo. São exemplos como glicose, colesterol, triglicerídeos, dentre outras funções hepáticas, função renal, função cardíaca, eletrolitos, dentre outros. O setor de hematologia, por sua vez, investiga condições relacionadas ao sangue e suas funções, sendo o hemograma o exame mais comum entre as solicitadas do grupo, solicitações médicas dentro deste grupo. Esse tipo de exame é frequentemente solicitado devido à relevância do sangue em sinalizar alterações de diferentes partes do organismo, já que esse sistema de vasos conecta todo o corpo. Setor de hormônios. No setor de hormônios, moléculas produzidas por glândulas que exercem efeitos específicos sobre uma ou mais partes do corpo. Os exames dizem a respeito da função tiroidiana, produtora de outros. Dosagens de PSA e TSH são exemplos de exames que compõem este grupo.
no setor da imunologia. Doenças relacionadas a alterações na capacidade de defesa do organismo, imunidade e respostas contra infecções como a rubéola e toxoplasmose e a dengue são investigadas no setor de imunologia. O setor de microbiologia realiza exames como cultura de urina, orofaringe, dentre outras secreções. Esses exames balizam o diagnóstico de doenças infecciosas relacionadas, por exemplo, à atividade bacteriana nociva no organismo. Assim como o hemograma, a análise de urina pode ser muito importante na detecção de determinadas substâncias capazes de indicar a presença de alguma patologia que não apresente sintomas. É no setor de uroanálises que essa investigação pode começar. E, por fim, no setor de parasitologia, onde se pesquisa a presença a determinados micro-organismos, como vermes e alguns parasitórios. Lá são realizados exames como parasitológicos nas fezes, pesquisas de sangue oculto, dentre outros. Uma informação que muita gente desconhece é que as análises microscópicas das células e tecidos provenientes de biópsias são uma categoria de exame de análises clínicas. Que faz um farmacêutico na área de análises clínicas. O farmacêutico bioquímico ou que tem a formação generalista pode atuar nas análises clínicas e toxicológicas. Esses profissionais estão aptos a interpretar laudos ou pareceres, realizar procedimentos relacionados à coleta de material para o fim de analisar laboratoriais e toxicológicas, realizar análises, gerenciar e responsabilizar-se tecnicamente pelas análises clínicas laboratoriais, incluindo exames hematológicos, citológicos, citopatológicos e histoquímicos, ou que envolvam biologia molecular. Além disso, pode avaliar a interferência de medicamentos, alimentos e outras substâncias em exames laboratoriais. Conselho Federal de Farmácia. O Conselho Federal de Farmácia é o órgão representativo, regulador e fiscalizador de profissionais farmacêuticos, regidos pela Lei do Brasil. Quem regulamenta a lei de farmacêutico bioquímico é o Conselho Federal de Farmácia, através da resolução número 514 da lei. Essa lei regula o título de farmacêutico bioquímico, regula as distribuições legais e regimentais, assim como a liberdade de exercício, trabalho ou profissão e qualificação do profissional. E para exercer a formação de farmacêutico bioquímico, é imprescindível os estudos e expertise em algumas áreas. No caso, a bioquímica, a biologia molecular, patologia, citologia, citopatologia, qualidade laboratorial, química, como analítica e instrumental. Ele pode atuar em laboratório de análises clínicas, particulares e públicas, laboratório de análise toxicológica, laboratório hospitalar e outros. Para trabalhar em laboratório de análises clínicas, é necessário que o profissional seja graduado na área da saúde e ciências biológicas. Porém, é preciso uma pós-graduação em análises clínicas, com o intuito de formar profissionais aptos para interpretar tais exames laboratoriais. Tal pós-graduação possui uma medida de durabilidade por volta de 15 meses e possui materiais como hematologia clínica,
uroanálise e fluidos biológicos. Áreas de atuação consiste na realização de exames laboratoriais, exames toxicológicos, gerenciamento de laboratórios, gestão do setor, pesquisa e extensão na área toxicológica e de análises clínicas, docência, consultoria na área, garantia de qualidade em laboratórios clínicos, citopatologia, exames imunológicos, análises microbiológicas, parasitológicas e micológicas, e métodos de biologia molecular. O que é o controle de qualidade para o laboratório de análises clínicas? O controle de qualidade é um processo por meio do qual o laboratório busca garantir que a qualidade do seu serviço seja mantida ou melhorada. Esses controles ajudam a padronizar a produção e as reações, fazendo com que os exames eles possam ser de qualidade. Assim, eles dividem as tarefas para os respectivos profissionais. O controle de qualidade refere ao processo de detecção de erros analíticos dentro do laboratório para garantir a confiabilidade e a precisão dos resultados do teste, a fim de fornecer o melhor atendimento possível ao paciente. O controle de qualidade é projetado para detectar, reduzir e corrigir deficiências no processo analítico interno de um laboratório, antes da liberação dos resultados do paciente. Os exames de análise clínicas são um dos recursos mais eficientes que um profissional de saúde tem à sua disposição. Com eles, é possível avaliar parâmetros e analisar de forma minuciosa a condição de saúde de um paciente. Ao submeter-se a essa rotina, o paciente ganha a vantagem de diagnosticar doenças ou qualquer outra alteração no organismo, a tempo de um tratamento mais eficiente. O que é a toxicologia? A toxicologia é uma ciência multidisciplinar que tem como objeto de estudo os efeitos adversos das substâncias químicas sobre os organismos. O especialista na área pode atuar em emergências, além de prestar consultoria em segmentos da economia, como a cosmetologia e a indústria de alimentos, entre outros. Então, o farmacêutico toxicologista, ele pode atuar tanto na identificação e quantificação de agentes químicos em corpos biológicos ou não biológicos, no monitoramento terapêutico, no controle antidopagem e na farmacodependência. Além disso, também pode desenvolver estudos para a explicação de mecanismos de ação dos agentes tóxicos do sistema biológico. Pode passar, por favor. A origem da palavra, a palavra toxicon, tem origem grega e significa veneno das flechas, usado na caça desde a antiguidade. As pontas das flechas eram preparadas com material bactericialmente contaminado, por exemplo, pedaços de cadáveres ou venenos vegetais, com o intuito de acelerar a morte dos animais, levando à paralisia do músculo cardíaco e da musculatura esquelética. Na questão de determinar a toxicidade de um determinado material, é normalmente importante saber determinar a quantidade ou concentração desse material. Algumas substâncias têm, em pequenas quantidades, um efeito positivo sobre o corpo e tornam-se, no entanto, perigosas quando em grandes concentrações. O termo dose letal 50 refere-se à dosagem de uma substância tóxica que mata 50% de uma população teste, normalmente ratos ou outros animais de testes que se usam para testar a toxicidade. O papel do farmacêutico toxicologista, o que ele faz? Ele vai atuar em duas principais áreas, a analítica e a experimental. Na analítica, ele vai trabalhar na identificação e quantificação de agentes químicos em matrizes biológicas ou não.
A experimental, ela tem como princípio desenvolver estudos para a elucidação de mecanismos da ação dos agentes tóxicos no nosso corpo. O farmacêutico ele vai ser habilitado para fazer controle de qualidade laboratorial e conduzir o gerenciamento de resíduos. A atuação no ramo fornece ao profissional da farmácia informações sobre os efeitos nocivos decorrentes do uso dos fármacos, das drogas ilícitas. Qual é o perfil do farmacêutico toxicologista? Essa é uma carreira muito concorrida e ela vai requerir aprovação em concursos públicos específicos da área que ele vai atuar. É preciso ser proficiente em toxicologia, principalmente nas áreas ocupacionais, forense e ambiental, além de ter conhecimento nas áreas de química analítica e instrumental. Ele vai exigir do profissional uma aptidão para tarefas analíticas, gestão de laboratório e capacidade de se concentrar. O que ele faz em laboratório de análise clínica? Ele vai atuar como responsável pelo processo da gestão do laboratório, vai realizar as análises toxicológicas, é o responsável geral do laboratório ou do setor toxicológico. Pode ser corresponsável de laboratório de análises clínicas, gerenciar a qualidade, vai também se responsabilizar pela supervisão técnica, operacional e administrativa, desenvolver programa de controle de qualidade interno e externo ao laboratório, identificar diferentes substâncias químicas em diversas matrizes, podendo atuar na área de alimentos, medicamento, ocupacional, social e ambiental. E reconhecer riscos químicos devido à exposição aos agentes tóxicos. Na perícia, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a perícia no local que ocorreu a infração penal, vai obter as informações por meio de investigação policial e a toxicologia forense. Com isso, ele vai rastrear a presença de drogas lícitas ou ilícitas no sangue dos indivíduos vivos por meio dos exames. Pode realizar também exames em cadáveres por meio da necrópsia e investigar possíveis falsificações ou alterações de medicamentos que são comercializados. Investiga acidentes químicos de massa e também examina instrumentos utilizados em caso da infração penal. No laboratório de análises ambientais, vai estudar o efeito tóxico de contaminantes no meio ambiente, realizar os estudos em relação à poluição atmosférica, coordenar e acompanhar o processo do tratamento de desejos industriais e pesquisar e desenvolver metodologias para tratar o controle de águas para serem utilizadas na indústria ou no consumo da população. Para finalizar agora, eu vou falar sobre as ramificações da toxicologia que um toxicologista pode atuar. A toxicologia clínica, o que ela vai fazer? Vai estudar os efeitos tóxicos ou não de drogas e produtos químicos no corpo. A toxicologia experimental vai avaliar também o efeito de substâncias no corpo através dos indicadores biológicos. A toxicologia analítica vai controlar as intoxicações. A toxicologia ambiental ela é voltada para o estudo dos efeitos nocivos de agentes químicos em organismos vivos. A toxicologia forense vai auxiliar na investigação médica ou legal da morte por envenenamento e uso de drogas. A toxicologia medicamental vai pesquisar e buscar novas drogas para serem usadas no tratamento ou na prevenção de doenças. A toxicologia de cosméticos vai estudar a interação dos cosméticos pelo uso inadequado dos indivíduos. A toxicologia ocupacional vai estudar os riscos que as substâncias químicas podem causar no nosso corpo através do ambiente de trabalho. A ecotoxicologia estuda os efeitos tóxicos causados por poluentes naturais ou não. A entomoxicologia vai analisar as toxinas em artrópodes que se alimentam de carniças. A toxicologia veterinária vai estudar os agentes tóxicos decorrentes de interações químicas com o animal.
A toxicologia de emergência vai ser em situações que apresentam alteração no estado do paciente com sério risco de vida. E, por último, a toxicologia desportiva vai analisar casos de doping em atletas.